Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, conversando. Estou aprendendo bastante, estou com um caderninho aqui, fiz algumas anotações. Me apresentar, pelo menos tentar me apresentar primeiro, né? Eu sou Jean Vinícius, sou cientista social. Atualmente eu estou mestrando pela Universidade Federal da Bahia num programa que chama Língua e Cultura. Milito no campo da saúde já tem quase 15 anos. Sou uma pessoa que vive com HIV e tento, dentro do que é possível, dentro da academia e também a partir dos movimentos sociais, né, articular pesquisa e mobilização política. Já trabalhei no sistema prisional também, com tuberculose. Já estive à frente de algumas organizações. Ontem, o Maicon esteve aqui em Niterói e a gente deu uma voltinha numa pracinha abandonada. E aí ele falou uma coisa que eu achei até interessante, né? Ele falou assim, bom, amanhã, atividade de amanhã, a gente não vai esgotar as discussões, as reflexões. Então, acho que pensar isso, considerar isso, traz um certo alívio, né? Que não vai haver um esgotamento mesmo. Eu tenho para mim que nada é mais importante que a luta pelo direito à saúde, porque a luta pelo direito à saúde, no limite, é a luta pelo direito à vida, né? Acho que, infelizmente, a gente não tem mecanismos, até porque as formas de detecção também são muito precárias ainda, para conseguir identificar o quanto de gente preta morre por problemas de não acesso à saúde ou por problemas do adoecimento, né, dos adoecimentos que não são dirigidos. Então, eu acho que provavelmente os números são muito maiores do que a gente tem em termos de registro, assim. Tenho pensado, assim, considerado que a Dilma, quando cai em 2013, ela cai em 2015, ela cai por muitos motivos. Mas um dos motivos é porque ela se nega, naquele momento, a dar um controle maior do Ministério da Saúde para o Centrão. Já havia uma série de animosidades, digamos assim, entre ela e o Eduardo Cunha, entre ela e os militares, por conta da Comissão da Verdade, né, falando sobre o período da ditadura. Enfim, a gente sabe que houve também muito sexismo e uma campanha permanente dos grandes veículos de comunicação para a derrubada dela. E no meio disso tudo, também houve uma disputa em torno do Ministério da Saúde, né? Então, acho sempre importante assim, considerar um pouco isso, que esse estado de coisas tenebrosas que a gente viveu e ainda, em certa medida ainda vive, porque existe essa disputa permanente em torno da vida, né? Assim, de qual vai ser a relação que o Estado vai ter com a vida da nossa população. Esse Estado vai minimamente se dispor a assegurar saúde ou não, vai ser um Estado mínimo, né? Enfim, cada vez mais mínimo, isso que a gente vem chamando de neoliberalismo. E aí, assim, ainda nessa, nessa direção, assim, pensando o quanto que a saúde, em muitos aspectos, ela
o não direito a ela produz muito adoecimento, muita morte, no meio disso tudo a gente também identifica que quando não existe a morte concreta, existe uma morte que é simbólica e uma morte social, que, por exemplo, no caso da AIDS. E aí vale considerar que hoje boa parte das pessoas que morrem por AIDS no Brasil são pessoas negras, especialmente a partir da correlação AIDS mais tuberculose, né? E a tuberculose, a gente sabe que ela tem já existe cura para a tuberculose, no entanto, as condições de vida em que as pessoas, especialmente as populações negras, estão expostas, continuam fazendo que as pessoas venham a adoecer e, eventualmente, morram em virtude da doença. Então, a gente tem uma grande problemática e, já puxando um pouco de sardinha para o meu lado, ainda nesse campo, né? Que no limite, gosto de falar da AIDS, da tuberculose nesse caso, porque eu acho que elas explicitam que a tuberculose tem cura, mas as pessoas continuam morrendo. A AIDS tem tratamento, mas as pessoas continuam se infectando e muitas vezes vindo a óbito. No limite, por quê? Porque como a gente sabe que só a nossa existência, ela não é só composta de uma dimensão biológica. À medida que as pessoas continuam expostas a processos de exclusão, seja no serviço de saúde, nos serviços de saúde ou na sociedade como um todo, elas continuam expostas a adoecimento, aos processos de adoecimento, que são físicos, biológicos, mas não são só isso, né? Também são psicológicos, emocionais. Eu até fiz umas anotações aqui, pensando em umas coisas soltas, que eu não tenho resposta, né? Assim, mas hoje muito tem se falado em Tadalafila, né? Que acho que está todo mundo ciente que no limite não tem apenas como função o aumento do desempenho sexual, mas muitas vezes é utilizado como para esses fins. E aí eu fiquei pensando assim que a sexualidade, o sexo, que são coisas diferentes, mas que de alguma forma se encontram, são dimensões centrais na nossa vida. Vale a pena lembrar também que o bandido do Bolsonaro usa, por exemplo, vários dos tabus, dos pânicos morais, dos estigmas, dos preconceitos em torno desse campo, né, do campo da sexualidade, do sexo, como plataforma política, né? Ele elege, por exemplo, as pessoas LGBTs como um dos seus principais grupos de ataque durante o processo eleitoral de 2018, onde ele vai, por exemplo, em rede nacional falar em kit gay. E, enfim, voltando para o Tadalafila, eu tenho pensado que talvez, né, uma aposta, a galera esteja recorrendo muito ao uso dele, porque a vida, vou falar uma palavra difícil, a nossa vida muitas vezes é uma vida desgraçada. E aí, essa vida que é desgraçada e que nos mata fisicamente, mas não mata só fisicamente, mata socialmente, mata simbolicamente, etc. O sexo, muitas vezes, é o momento que a gente tem de um contato um pouco mais íntimo com o outro, de um contato de um certo esquecimento, digamos assim, dessa vida que muitas vezes é uma vida desgraçada. Então,
enfim, tenho pensado assim, como é que a gente, e aí eu acho que a resposta não é simples, mas é como é que a gente pode pensar enquanto MNU, enquanto organizações negras, em como a gente encanta a vida, sabe? Pensando que para estar aqui, a gente precisa sentir tesão pela vida, a gente precisa sentir prazer pela vida. Não sei, mas eu acho que a resposta, ou uma das respostas a essa certa vida desgraçada, passa por pensar em como a gente reencanta a nossa vida, tanto em termos individuais quanto em termos coletivos. Ainda falando um pouco sobre, sobre isso, já para me encaminhar pro final, eu não tenho dúvidas, como o professor Italmar falou no início, que a gente precisa elaborar reflexões, entendimentos e um modo de organização que, que seja radicalmente antiliberal, né? Porque o liberalismo, mas especialmente o neoliberalismo, vai produzir morte, ainda mais a nossa morte. E aí, no meio disso tudo, por exemplo, pensar em como que a gente pensa e articula a defesa dos direitos dos trabalhadores da saúde como algo fundamental. Então, por exemplo, eu não sei a que pé ficou o piso da enfermagem, mas essa é uma pauta nossa. A questão do piso da enfermagem, sabe? Dos trabalhadores que também são aqueles que vão ter uma relação mais próxima com a comunidade, que vão fazer o acompanhamento ali da saúde da família e dos indivíduos dentro do território. Então, essa é uma questão que é uma questão nossa, em especial também porque são trabalhadores, em sua grande maioria, negros e pauperizados. E é isso, assim, estou pensando em algumas coisas, mas em linhas gerais, acho que as palavras que eu gostaria de deixar assim, evidente é um pouco isso, é como é que a gente, no meio dessa desgraça, produz encantamento. Eu acho que é uma resposta, uma questão muito difícil, mas eu acho que a gente tem que ir nessa direção, assim. No mais, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês.